Bom, sejam bem-vindos à solenidade de apresentação da segunda versão da Base Nacional Comum Curricular. Neste momento, convidamos o Ministro de Estado da Educação, Aloísio Mercadante. O Presidente do Conselho Nacional de Educação, Gilberto Gonçalves Garcia. O Secretário Executivo do Ministério da Educação, Luiz Cláudio Costa. O ex-ministro de Estado da Educação, Renato Janine Ribeiro. O secretário de Educação Básica do Ministério da Educação, Manuel Palácios. O presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação, Eduardo Deschamps. E o presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, Alessio Costa Lima. Neste momento, o ministro de Estado da Educação, Aloísio Mercadante, procederá à abertura desta reunião ordinária. Boa tarde a todos, a todas. Queria declarar aberta essa sessão ordinária do Conselho Pleno Nacional de Educação, uma sessão histórica em que nós teremos uma pauta há muito tempo aguardada por toda a educação brasileira, que é o projeto da Base Nacional Comum Curricular. Então, está aberta a sessão e eu passo a palavra para a nossa mestre de cerimônia para dar prosseguimento aos trabalhos. Muito obrigada, ministro. Para apresentar a segunda versão da Base Nacional Comum Curricular, convidamos o secretário de Educação Básica do Ministério da Educação, Manuel Palácios. Boa tarde a todos e a todas. Saúdo o excelentíssimo ministro de Estado da Educação, Aloísio Mercadante, o professor Renato Janine Ribeiro, nosso ex-ministro, secretário executivo do MEC, Luiz Cláudio Costa, na pessoa de quem saúdo todos os secretários, dirigentes e servidores do Ministério da Educação que comparecem hoje a esta solenidade. Saúdo o presidente do Conselho Nacional de Educação, Gilberto Gonçalves Garcia, e todos os demais conselheiros aqui presentes. Saúdo os companheiros Eduardo Deschamps, presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação, e Alessio Costa Lima, presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, e os secretários estaduais e municipais de educação de todas as unidades da Federação aqui presentes. O Conselho Nacional de Educação nos recebe hoje para uma solenidade de significado muito especial, a entrega da segunda versão da proposta preliminar da Base Nacional Comum Curricular. Foi em setembro do ano passado que publicamos a primeira versão, redigida por profissionais de todas as unidades da Federação. Este caminho, percorrido em pouco mais de um ano, foi compartilhado por muitas pessoas e organizações. E, portanto, esta é uma hora de agradecimentos. Ao ministro Mercadante, que em todos os momentos esteve à frente da defesa da Base Nacional Comum Curricular. Tive a oportunidade de participar de inúmeros eventos acompanhando o ministro e não houve um encontro em que ele não colocasse no topo de suas prioridades a entrega à sociedade brasileira de uma base curricular nacional. Esse agradecimento é extensivo ao ex-ministro Renato Janine Ribeiro, a quem coube o passo inicial dar a público a primeira versão da base. O meu agradecimento também é extensivo a todos os dirigentes do MEC.
A base deve muito ao secretário Binho Marques, o mestre dos encontros e da palavra que aproxima os que são diferentes. E também por ele, a base é hoje uma ideia que une o Brasil. Ao Paulo Gabriel Nassif, que trouxe à base o compromisso que é seu, do combate a toda forma de discriminação e a defesa da diversidade. Ao Marcelo Feres, que contribuiu muito para que a associação entre a formação geral e a formação profissional no ensino médio tivesse um lugar privilegiado na Base Nacional Comum. Agradeço à equipe da SEB, em especial ao diretor de Currículos e Educação Integral, Ítalo Dutra, que percorreu todo o Brasil. Em defesa de um ideal de educação pública, democrática e igual para todos, e a toda a sua equipe, na qual destaco o trabalho de Ricardo Cardoso, coordenador de ensino médio, e Rita Coelho, coordenadora de educação infantil. Agradeço também a contribuição dos demais diretores da SEB, Juliana Rabelo e Laura Rossi. A Base Nacional Comum, vou botar um slide, é um pacto interfederativo que deve estabelecer direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para cada ano do ensino fundamental e médio, por meio de ampla consulta pública. Assim diz a lei e assim o Ministério da Educação fez. Há aproximadamente um ano, foi instituída a comissão dos 116 especialistas responsáveis pela redação da primeira versão da base. Metade da comissão foi composta por professores da educação básica indicados por CONSED e pela Undime. À época, dirigida pela professora Cleusa Repúblico, que está aqui hoje entre nós. A outra metade reuniu professores universitários de 38 instituições de ensino superior. Na comissão estão representadas todas as unidades da federação, as suas escolas e universidades. Para assessorar o MEC, reuniu-se um pequeno grupo de profissionais extraordinários. Aos especialistas e assessores que levaram a termo esta impressionante tarefa, quero expressar o meu mais profundo agradecimento. A Hilda Micarello, da UFJF, incansável coordenadora da redação das duas versões da base, um agradecimento especial, extensivo a Isabel Frade, da UFMG, coordenadora institucional de todo esse processo. Agradeço aos demais colaboradores da USP, UERJ, Federal de Pernambuco, Federal Rural de Pernambuco, PUC do Rio, Federal do Rio Grande do Sul, na pessoa de nosso decano, experiente de 2 gerações de políticas curriculares, os parâmetros curriculares nacionais dos anos 90 e a atual Base Nacional Comum, Luiz Carlos Menezes. Em nome do professor Antônio Cardoso do Amaral, professor de matemática de Cocal dos Alves, Piauí, premiado em tantas Olimpíadas de Matemática, homenageio todos os 116 componentes da comissão e os assessores da SEB responsáveis pela redação dessas versões da Base Nacional Comum. São eles que fizeram a consulta pública possível e fizeram o Brasil conversar sobre os objetivos da educação básica. Com o trabalho desta comissão, teve início uma história que completa pouco mais de um ano. 4 marcos parecem-me especialmente dignos de destaque. Eu acho que era o anterior. Não, o próximo. Desculpa, esse aí. Houve uma pequena inversão das datas. Não, pode ser o próximo. O 2 de dezembro era para dar depois do 16 de setembro. É só fazer a devida inversão. 4 marcos parecem-me especialmente dignos de destaque. Em 11 de maio de 2015, fizemos a primeira de muitas reuniões com as associações científicas, na sede da SBPC em São Paulo. Uma reunião concorrida, lá estavam as sociedades das áreas de matemática e ciências da natureza, a Sociedade Brasileira de Matemática, a Sociedade Brasileira de Educação Matemática, a Sociedade Brasileira de Física, a Sociedade Brasileira de Química, a Associação Brasileira de Pesquisa e Ensino em Ciências, a Sociedade Brasileira de Ensino de Biologia, e tantas outras.
uma sessão presidida pelo nosso Renato Giannini e a professora Helena Nader, presidente da SBPC, em nome de quem agradeço as contribuições de todas as associações profissionais e sociedades científicas. Na publicação de hoje, distribuída em versão digital, encontra-se uma lista, seguramente incompleta, das inúmeras organizações que participaram deste processo. Vocês verão que são muitas. A esta reunião em São Paulo, seguiu-se um encontro na Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, com as associações de linguagens e ciências humanas, aberta pela secretária Macaé, hoje aqui presente, e pelo reitor da UFMG, que na ocasião abriu a sessão. Foram dezenas de reuniões dessas sociedades com o Ministério e a equipe de especialistas, e incontáveis foram os seminários organizados pelas próprias associações. 11 de maio marca, assim, há cerca de um ano, o início do debate público da Base Nacional Comum. Além das associações profissionais, contamos com a participação de outras tantas organizações da sociedade civil. Agradecemos a todos o empenho e destacamos a especial contribuição do Movimento pela Base, em especial a participação de Camila Pereira, uma de suas organizadoras. 4 meses depois, em 16 de setembro, na CAPES, publicamos a proposta preliminar da base e não foi pequeno o debate que ela suscitou. Henrique Polidoro, a quem coube assessorar a SEB documentando este percurso, em rápida pesquisa, contou de mais 300 artigos e editoriais na grande imprensa sobre o assunto. E foram mais de 700 reuniões, das quais o MEC participou por meio de suas comissões de especialistas ou de seus dirigentes. Na ocasião, a intenção de dar a público o mais rapidamente possível uma versão da base pareceu-nos justificada. Apesar do receio de que fossem muitos os equívocos e as imprecisões. Eles estavam lá, mas creio que, vistos de hoje, foi uma decisão acertada dar passagem ao debate dos objetivos da educação básica, ultrapassando a crítica paralisante daqueles que se opunham ao início deste debate, descrentes da possibilidade de se promover um entendimento sobre os conhecimentos essenciais e as capacidades imprescindíveis aos jovens brasileiros. Agradecemos à Universidade Federal de Minas Gerais e ao CEAL e à coordenação institucional do processo de redação da base. Na semana seguinte ao lançamento da proposta preliminar, o portal da base foi ao ar e agradeço à professora Edna Rezende, responsável pelo desenho do portal, e à equipe do Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora, coordenado pela professora Alina Cádia Mesquita, que desenvolveu e hospedou o site. Foram 6 meses de consulta pública. Em 2 de dezembro, no final do ano passado, MEC, com sede e Undime, promoveram o Dia Nacional da Base. E na semana seguinte, o portal alcançou mais de 9 milhões de contribuições. A Universidade de Brasília, e agradeço aqui a presença do seu reitor, professor Ivan, assumiu, então, o compromisso de analisar esses números superlativos e agradeço o trabalho realizado pelos seus pesquisadores. Também a professora Terese, que está aqui, que segurou esse trabalho com a sua conhecida competência. 12 milhões de contribuições. Esse número já é bastante conhecido. Para alguns demonstra um grande sucesso, para outros um obstáculo quase intransponível. Uma base nacional comum não é uma construção que se faz e daí para frente permanece como um monumento para ser contemplado. A rigor, uma base comum é sempre obra em construção, espelhando um entendimento possível em uma sociedade sobre os conhecimentos que devem ser assegurados às novas gerações e as capacidades que esses novos cidadãos devem ter asseguradas para que a vida lhes seja plena e criativa. A consulta pública é muitas coisas ao mesmo tempo. É certamente uma pesquisa de opinião, pois cada objetivo de aprendizagem recebeu em média a avaliação e os comentários de aproximadamente 8.000 participantes. Os relatórios preparados pela UNB contêm dados sobre a grande aceitação dos objetivos da base, com índices muitas vezes superiores a 80% de reconhecimento da relevância dos temas propostos. Mas a consulta pública também é coleta de propostas alternativas, e os novos objetivos sugeridos pelos participantes foram mais de 20.000, submetidos à leitura, categorização, para enfim serem apreciados pelos especialistas de cada área do conhecimento, e assim foi. E não se resume a consulta pública aos números do portal.
Pesquisadores renomados, os mais importantes cientistas do país, foram convidados a participar por meio da elaboração de pareceres críticos. Foram mais de 100 pareceristas de todas as áreas, e os seus pareceres estão publicados no portal da base. Aproveitamos a ocasião para agradecer a cada um deles a imensa contribuição que deram. Os números são esses: mais de 200 mil professores, 45 mil escolas. Quantos foram os professores da educação básica que participaram deste debate? Quantos leram trechos da proposta, tomaram conhecimento do assunto e estão hoje se preparando para continuar participando deste debate com os seus colegas de profissão, estudantes, gestores e pais? Acreditamos que desta conversa sobre objetivos de aprendizagem estão hoje participando, com maior ou menor intensidade, ao menos, por baixo, 500 mil professores. A conta é simples. São 209 mil professores cadastrados na base e 45 mil escolas. Uma pesquisa realizada por nós no